Ela só foi buscar o marido no aeroporto, mas naquele dia, descobriu algo que nunca deveria ter descoberto. Tudo parecia normal, mas não era. Ela acordou antes do despertador tocar, como acontecia nos dias mais importantes da vida dela. Ficou alguns segundos parada na cama, olhando para o teto, com o coração batendo mais forte do que o normal. Depois de meses longe, finalmente ele estava voltando. O marido, o companheiro, o homem que ela escolheu para dividir a vida. E naquele momento, tudo o que ela queria era reviver aquilo que parecia ter ficado em pausa. O abraço, o olhar, a sensação de ter ele de volta. Ela se levantou devagar, mas por dentro estava acelerada. Foi até o espelho, e ficou se observando em silêncio. Não era só vaidade, era cuidado, era saudade, era aquela vontade de estar perfeita, para alguém que fazia falta todos os dias. Arrumou o cabelo mais de uma vez, testou roupas diferentes, mudou o sapato, voltou atrás, trocou de novo. Nada parecia suficiente, porque não era só um encontro, era um reencontro carregado de sentimentos. Enquanto se arrumava, as lembranças começaram a vir, as conversas longas no telefone, as mensagens de madrugada, as promessas de que tudo ia ficar bem. E ela acreditava de verdade. Pegou o celular, abriu a conversa com ele, e ficou olhando a última mensagem. Me espera, estou voltando para você. Ela sorriu, mas logo depois, algo estranho aconteceu, uma sensação leve, quase como um aviso, difícil de explicar. Como se o coração estivesse feliz, mas ao mesmo tempo, inquieto. Ela franziu a testa por um segundo. Impressão minha, murmurou, respirou fundo, pegou a bolsa e saiu. O caminho até o aeroporto parecia diferente naquele dia. Mais longo, mais silencioso, mesmo com o trânsito, com as pessoas indo e vindo. Ela estava distante, perdida nos próprios pensamentos, imaginando o momento exato em que veria ele saindo pelo portão. Talvez correria até ele, talvez chorasse, talvez só ficasse ali, parada, sem acreditar. Mas uma coisa era certa, aquele momento ia marcar a vida dela. E ela sentia isso. Quando chegou ao aeroporto, o movimento era intenso, gente se abraçando, famílias reunidas, crianças correndo. Era um lugar cheio de histórias, e ela estava prestes a viver a dela. Olhou o painel de voos. Confirmado, o avião já tinha pousado. O coração acelerou ainda mais. Ela segurou a bolsa com força, como se tentasse se manter firme. Deu alguns passos à frente, e foi aí que tudo mudou. No meio da multidão, entre rostos desconhecidos, ela viu alguém, e na mesma hora, parou. O corpo travou, o ar faltou, porque ali, bem na frente dela, o passado não esquece. Ela não acreditou no que estava vendo. No meio de tanta gente, de tantos rostos desconhecidos, era ele, o ex, o homem que um dia fez parte da vida dela, e que também foi o motivo de uma das fases mais dolorosas que ela já viveu. O tempo pareceu travar. O barulho do aeroporto sumiu, as vozes, os anúncios, os passos, tudo ficou distante. Só existiam dois olhares, o dela, cheio de choque, e o dele, estranho, calmo demais, como se aquilo não fosse surpresa. Como se ele já soubesse que ela estaria ali. Ela tentou reagir, desviou o olhar, respirou fundo, deu um passo para trás, mas o corpo não obedecia direito. O coração começou a bater forte, pesado, quase doendo, porque não era só um encontro inesperado, era o passado voltando, sem pedir permissão. E pior, no pior momento possível, ela estava ali para encontrar o marido, o homem com quem reconstruiu a vida. O homem que ajudou ela a esquecer tudo o que viveu antes. Ou pelo menos, era o que ela achava. Quando ela levantou o olhar de novo, ele ainda estava lá, parado, observando, sem pressa, sem reação exagerada. Aquilo incomodou muito, porque quem não deve, se surpreende. Quem não espera, reage. Mas ele não. Ele parecia preparado, e isso fez um frio subir pela espinha dela. Não, isso não pode estar acontecendo, ela pensou. Ela virou o corpo, tentando sair dali, fingir que não viu, ignorar completamente. Mas antes que desse o segundo passo, ouvi: você não devia estar aqui hoje. A voz dele, baixa, firme e estranhamente séria. Ela parou na hora, fechou os olhos por um segundo,
como se tentasse fugir daquilo, mas não dava. Virou lentamente. O que você quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Mas falhou, porque por dentro, ela estava tremendo. Ele deu um passo mais perto. Não invadiu, mas também não manteve distância suficiente para ser confortável. Eu não vim por acaso, ele disse. Aquilo caiu como uma pedra. O coração dela apertou. Eu também não. Ela respondeu rápido. Eu estou aqui pelo meu marido. E fez questão de enfatizar a palavra marido, como um aviso, como um limite. Mas ele não reagiu como ela esperava. Pelo contrário, ele soltou um leve suspiro, e abaixou a cabeça por um instante, como alguém que carrega um peso. E quando levantou de novo, o olhar dele estava diferente, mais sério, mais direto. É exatamente por isso que eu estou aqui. Silêncio, um silêncio pesado, daqueles que incomodam mais do que qualquer grito. Ela sentiu o estômago gelar. Você está ficando maluco, ela disse, tentando se proteger com raiva. Olha o momento, olha o lugar. Eu não tenho nada para falar com você. Ela tentou sair de novo, mas dessa vez, ele falou algo que fez ela parar sem nem pensar. Se você soubesse quem ele realmente é, você não estaria sorrindo desse jeito. Aquilo foi direto, sem aviso, sem cuidado. Ela travou, virou devagar. O que você disse? Ele se aproximou mais um pouco, agora mais sério do que nunca. Eu conheço o seu marido. O mundo dela pareceu girar, mas ele não parou, muito antes de você conhecer. Agora já não era mais só desconforto. Era medo, um medo diferente, um medo que não tinha nome, mas que apertava o peito. Para com isso, ela disse, mais baixo. Isso não tem graça. Eu não estou brincando. A resposta veio seca, direta, sem emoção. E isso foi o pior, porque não parecia provocação, parecia aviso. Ela olhou ao redor. As pessoas continuavam vivendo normalmente. Ninguém percebia nada. Mas para ela, tudo tinha mudado. O coração agora não batia mais por saudade. Batia por dúvida, por desconfiança, por algo que começava a crescer dentro dela. Uma sensação de que, talvez, ela não conhecesse tão bem assim um homem que estava prestes a encontrar. E como se o destino quisesse piorar tudo, o som do aeroporto ecoou. O voo acaba de desembarcar. Ela fechou os olhos por um segundo. Era ele. O marido estava chegando. Mas agora, nada era como antes. Ela abriu os olhos, lentamente, e pela primeira vez naquele dia, ela teve medo do reencontro. O reencontro que virou confronto. O coração dela parecia que ia sair pela boca. O anúncio ainda ecoava na mente. O voo acaba de desembarcar. Era ele, o marido. Depois de meses, finalmente estava ali. Mas agora, tudo tinha mudado. A alegria deu lugar à dúvida. A ansiedade virou medo. E o pior, ela ainda estava ao lado do homem que mais queria esquecer. Você precisa confiar em mim, o ex disse, olhando firme para ela. Mas dessa vez, ela não respondeu. Não conseguia. Porque naquele momento, ela já não sabia mais em quem acreditar. Foi então que o movimento no portão aumentou. As portas se abriram, e as pessoas começaram a sair. Famílias se encontrando, abraços, sorrisos. Mas para ela, aquilo parecia distante, como se estivesse existindo tudo de fora. Até que, ela viu, no meio da multidão, ele apareceu, o marido, com aquele mesmo sorriso de sempre, com o olhar procurando por ela. E quando encontrou, o rosto dele se iluminou. Ele abriu os braços, já caminhando na direção dela. Mas então, aconteceu, o olhar dele desviou, por um segundo, e foi o suficiente. Porque ele viu quem estava ao lado dela. E naquele exato instante, o sorriso desapareceu, como se nunca tivesse existido. Os passos diminuíram, o rosto mudou, e o clima pesou, muito. Ela sentiu, na hora, aquilo não era normal, não era surpresa, era reconhecimento. Os dois homens se encararam, sem dizer nada, mas o silêncio entre eles dizia tudo. Era um silêncio carregado de história, de algo mal resolvido, de algo que, claramente, não tinha acabado bem. Ela olhava de um para outro, tentando entender, tentando juntar as peças, mas nenhuma fazia sentido. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz falhando. Nenhum dos dois respondeu de imediato. O ex cruzou os braços, mantendo o olhar firme. O marido respirou fundo,
passando a mão no rosto, claramente incomodado. Você não devia ter aparecido. O marido disse, olhando direto pro ex. Aquilo caiu como um choque. Então, era verdade. Eles se conheciam, e não era pouco. O ex deu um leve sorriso, mas sem alegria nenhuma. Eu sabia que você ia dizer isso. O clima ficou ainda mais pesado. Do que vocês estão falando? Ela insistiu, agora mais nervosa. Mas dessa vez, o marido olhou para ela, e no olhar dele, tinha algo que ela nunca tinha visto antes. Medo. Amor, depois eu te explico. Ele disse, tentando manter a calma. Mas antes que ela pudesse responder, o ex cortou, sem piedade. Depois, ele soltou. Depois pode ser tarde demais. Silêncio. Um silêncio que gelou tudo. Ela sentiu o corpo arrepiar. Fala logo. Ela disse, agora quase implorando, o que está acontecendo? O ex deu um passo à frente. O marido reagiu na hora. Você não vai fazer isso aqui, disse firme. Mas o ex não recuou. Ela merece saber com quem ela se casou. Aquilo foi direto, sem volta. Ela sentiu o chão sumir. Para, ela disse, quase sem voz. Mas ninguém parou, porque naquele momento, a verdade estava prestes a aparecer, e não tinha mais como impedir. Ela olhou para o marido, esperando uma negação, uma explicação, qualquer coisa. Mas ele não falou, e o silêncio dele falou mais alto que tudo. A verdade que nunca foi contada. O silêncio do marido dizia tudo, e isso foi o que mais doeu. Ela olhava para ele, esperando uma resposta, uma negação, um simples "isso não é verdade". Mas nada vinha, só aquele olhar, tenso, preso, como se ele estivesse sem saída. E naquele momento, ela sentiu algo quebrar dentro dela. Fala, ela disse, com a voz baixa, quase implorando por favor. Fala que isso não é verdade. Mas antes que ele respondesse, o ex decidiu terminar o que começou. Ele não vai falar, disse frio, porque se falar, acaba tudo. O coração dela disparou. Acaba o quê? Ela perguntou, já tremendo. O ex expirou fundo, olhou direto nos olhos dela, e soltou. O homem que você acha que conhece, não é quem você pensa. O mundo dela parou. Para com isso, ela disse, agora com os olhos cheios de lágrimas, isso já passou do limite. Mas o ex não recuou. Você acha mesmo que foi coincidência ele aparecer na sua vida? Silêncio. Ela engoliu seco. Você acha que tudo o que vocês viveram foi por acaso? Ela começou a balançar a cabeça, negando. Mas por dentro, a dúvida já tinha entrado. E estava crescendo. Não, não, ela repetia, tentando se convencer. Mas o ex continuou. Ele já sabia quem você era. Aquilo foi como um soco. Ela virou na hora para o marido. Isso é verdade? Perguntou, desesperada. Ele fechou os olhos por um segundo, e demorou para responder. Demorou demais. Eu posso explicar. Ele disse. Mas aquela frase só piorou tudo. Explicar o quê? Ela gritou que você entrou na minha vida já sabendo de tudo. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, como se aquele homem, de repente, fosse um estranho. Não foi assim. Ele tentou, mas o ex riu de leve. Um riso sem humor. Não foi. Ele respondeu, então conta para ela como você chegou até ela. O clima ficou insuportável. Ela sentia o coração apertado, a respiração curta, a mente confusa. Eu quero a verdade, ela disse, firme dessa vez agora. O marido passou a mão no rosto, claramente pressionado. Olhou ao redor, como se buscasse uma saída. Mas não tinha. Então ele falou, eu já sabia quem você era antes da gente se conhecer. Silêncio, pesado, denso, irreversível. As lágrimas começaram a cair. Como assim? Ela perguntou, quase sem voz. Eu fui atrás de você. Ele continuou, mas não foi do jeito que você está pensando. Mas já era tarde, porque a confiança já tinha sido atingida. E o ex não perdeu a chance. Conta tudo. Ele disse, ou eu conto. O marido ficou em silêncio de novo, e aquilo foi a confirmação que ela não queria. Então o ex deu o golpe final daquela parte. Ele se aproximou de você, por causa de mim. O mundo dela desabou. O quê? Ela sussurrou. O ex manteve o olhar firme. Tudo começou comigo. Agora não era mais só dúvida. Era choque, era dor, era traição. Ela olhou para o marido, esperando que ele negasse. Mas ele não negou. E naquele momento, ela percebeu que a história que viveu até ali, talvez nunca tenha sido totalmente verdadeira.
o segredo que ligava os dois. O mundo dela parecia ter parado. As palavras ainda ecoavam na cabeça. Tudo começou comigo. Ela olhava de um para o outro, tentando entender, tentando negar, tentando acordar daquele pesadelo. Mas não era sonho, era real, e estava acontecendo bem na frente dela. Você está mentindo, ela disse, com a voz fraca, quase quebrando. Isso não faz sentido. Nada disso faz sentido. Mas no fundo, ela já não tinha tanta certeza. Porque o silêncio do marido dizia mais do que qualquer explicação. Ele não negava, ele não reagia, ele só aceitava. E aquilo doía. Doía mais do que qualquer grito. O ex expirou fundo, como se soubesse que aquele momento ia mudar tudo. Eu queria que você nunca descobrisse assim. Ele disse, olhando direto para ela, mas você precisa saber com quem você está vivendo. Cala a boca. Ela respondeu na hora. Com raiva, você não tem direito nenhum de falar da minha vida. Mas mesmo gritando, ela tremia, porque a verdade já estava batendo na porta. O marido tentou se aproximar mais uma vez. Amor, olha para mim. Ele disse, com a voz mais baixa. Não é do jeito que ele está falando. Mas ela recuou de novo. Então fala. Ela disparou. Fala você, porque até agora, você só está confirmando tudo. Ele ficou em silêncio, de novo, e aquele silêncio foi o suficiente. O ex então decidiu ir mais fundo. A gente se conhece há muito tempo. Ele começou muito antes de você aparecer. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, mas não pediu para parar. Porque agora, ela precisava ouvir. Mesmo que doesse, a gente já trabalhou junto. Ele continuou, e não era coisa boa. O marido fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem um peso insuportável. Para, ele murmurou, mas o ex ignorou. Negócios errados, gente errada, situações que você nem imagina. O coração dela disparou. Que tipo de negócio? Ela perguntou, com medo da resposta. O ex olhou para o marido, depois voltou para ela. Coisas que ele nunca teria coragem de te contar. O silêncio voltou, pesado, cortante. Eu saí disso. O marido falou de repente. Eu saí de tudo isso antes de conhecer você. Saiu. O ex respondeu rápido ou fugiu. Aquilo atingiu direto. Ela sentiu. Chega. Ela gritou, levando a mão à cabeça. Isso está me deixando louca. Ela começou a andar de um lado para o outro, sem saber o que fazer. As pessoas ao redor já começavam a perceber. Mas ela não ligava. Nada mais importava. Eu só queria buscar meu marido. Ela disse, quase chorando. Só isso. E agora? Ela nem sabia mais quem ele era. O ex então deu mais um passo, mais perto, mais firme. Ele não apareceu na sua vida por acaso, disse devagar. Ele foi atrás de você porque precisava. Ela travou. Precisava? Do quê? Perguntou. O marido respirou fundo, como se estivesse perdendo a batalha. Eu ia contar. Ele disse. Eu só precisava de tempo. Tempo para quê? Ela respondeu. Para eu me apaixonar primeiro. Silêncio. Outra vez. E dessa vez, foi ainda pior. Porque aquilo era uma resposta. O ex então falou aquilo que ela nunca imaginou ouvir. Você fazia parte de algo que ele precisava resolver. O coração dela gelou. Eu? O quê? Ela sussurrou. Você tinha ligação com gente do passado dele. Ele continuou. E ele se aproximou para consertar uma coisa que deu errado. As lágrimas começaram a cair sem controle. Você está dizendo que nada foi real? Ela perguntou, olhando para o marido. Ele deu um passo à frente. Dessa vez, mais decidido. Foi real. Ele disse. Tudo o que eu sinto por você é real. Mas ela não respondeu. Porque agora, sentimento já não era suficiente. Então por que você mentiu? Ela perguntou. Ele travou. E demorou. Demorou demais. Porque eu sabia que você nunca ia me dar uma chance. Se soubesse da verdade. Aquilo foi o golpe final. Sem grito, sem escândalo, mas direto no coração. Ela abaixou a cabeça, chorando em silêncio. Tudo o que ela acreditava, tudo o que ela viveu, agora estava manchado por dúvida, por mentira, por um passado que ela nunca pediu para fazer parte. E o pior de tudo, era perceber que talvez nada tivesse começado da forma que ela sempre acreditou. Ela levantou o olhar, devagar, olhou para ele. Mas dessa vez, não viu o marido, viu um estranho. A decisão que muda tudo. Ela não conseguia mais respirar direito. O ar parecia pesado.
como se o mundo inteiro tivesse fechado ao redor dela. As palavras ainda martelavam na mente. Ele foi atrás de você. Você fazia parte de algo. Eu menti. Cada frase era como uma faca. Lenta, profunda, dolorosa. Ela levou a mão ao peito, tentando se acalmar. Mas não adiantava. Nada adiantava. Quando levantou o olhar novamente, os dois ainda estavam ali. Um de cada lado. O passado e o presente. E no meio, ela, perdida, confusa, destruída. Eu preciso sair daqui, ela disse, quase sussurrando. Mas ninguém se moveu. Você não pode sair sem saber de tudo, o ex respondeu, firme. Ela já sabe o suficiente. O marido rebateu, mais nervoso. Os dois se encararam de novo. E aquele clima, parecia que ia explodir a qualquer momento. Chega, ela gritou, chamando a atenção de quem estava por perto. As pessoas começaram a olhar. Mas ela não ligava. Não mais. Vocês dois vão parar de decidir por mim. Continuou, com a voz tremendo. Mas firme, eu não sou objeto de história mal resolvida de vocês. Silêncio. Pela primeira vez, os dois ficaram sem reação. Ela respirou fundo, tentando juntar forças que nem sabia mais se tinha. Eu quero a verdade completa, disse, olhando direto para o marido sem metade, sem esconder nada. Agora, o marido passou a mão no rosto, claramente abalado. Ele sabia que aquele momento ia definir tudo. Se eu falar, ele começou, com dificuldade, eu posso te perder. Ela respondeu na hora, você já está me perdendo. Aquilo acertou em cheio. Ele fechou os olhos por um instante, como se aceitasse, como se finalmente tivesse entendido que não tinha mais saída. O ex cruzou os braços, em silêncio, apenas observando, esperando. Antes de você, o marido começou. Eu vivia uma vida completamente diferente. Ela não interrompeu, só ouviu. Eu me envolvi com pessoas erradas. Fiz coisas que hoje eu me arrependo todos os dias. A voz dele falhava, mas ele continuou. E uma dessas coisas acabou afetando alguém importante. Ela sentiu o corpo gelar. Quem? Perguntou. Mas quem respondeu? Não foi ele. Alguém da sua família, o ex disse. O mundo parou. De novo, ela virou lentamente o rosto. Do que você está falando? Perguntou, quase sem voz. O marido abaixou a cabeça. E aquilo foi confirmação suficiente. Não, ela disse, recuando um passo. Não, isso não. Mas era. E ela sentia. Sentia que algo muito maior estava por trás de tudo. Anos atrás, o ex continuou uma decisão errada. Acabou prejudicando diretamente alguém ligado a você. As lágrimas voltaram com força. Quem? Ela gritou. O marido levantou o olhar. E dessa vez, ele não fugiu. Seu irmão. Silêncio absoluto. Ela parou. O corpo inteiro travou. O que? A voz saiu falha. O acidente. Ele continuou. Não foi só um acidente. Aquilo destruiu tudo. Você está mentindo. Ela disse, chorando. Isso não pode ser verdade. Mas no fundo, ela lembrava de tudo. O dia, a ligação, a dor da família, as perguntas sem resposta. E agora, as peças começavam a se encaixar. Da pior forma possível. Eu não sabia que era sua família na época. Ele disse rápido quando eu descobri. Já era tarde. E aí você resolveu o quê? Ela respondeu, com dor, entrar na minha vida. Ele tentou se aproximar. Eu queria consertar. Consertar. Ela gritou, você destruiu e depois quis consertar se apaixonando por mim. O silêncio que veio depois foi devastador. Eu me apaixonei de verdade. Ele disse, com lágrimas nos olhos, nada disso foi planejado. Mas ela não conseguia ouvir mais, porque a dor já tinha tomado conta. Você usou a minha vida. Ela disse, em choque, você entrou na minha história, sabendo de tudo. Ele não respondeu. Isso foi o suficiente. Ela começou a balançar a cabeça, como se tentasse acordar. Não, não, isso não é real. Mas era. E doía. Doía como nunca. Ela olhou para o ex, que agora parecia menos agressivo e mais pesado. Por que você está me contando isso? Perguntou. Ele respirou fundo. Porque alguém precisava te contar a verdade. E por que agora? Ela insistiu. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque ele voltou, achando que ia continuar escondendo isso para sempre. O marido fechou os olhos, sem defesa, sem argumento, sem saída. Ela olhou para os dois e percebeu algo que nunca tinha sentido antes.
Ela estava sozinha, mesmo estando entre eles. E naquele momento, ela entendeu, não dava mais, não tinha como continuar ali, com aquela dor, com aquela mentira, com aquela verdade. Ela deu um passo para trás, depois outro. Eu não consigo, disse, chorando. Eu não consigo olhar para você agora. O marido tentou ir atrás. Por favor, não, ela gritou, não chega perto de mim. Ele parou, destruído. Ela respirou fundo, tentando se manter de pé. Eu preciso de tempo, disse, tempo para entender, tempo para decidir. E sem olhar para trás, ela virou e começou a andar, deixando os dois ali, no meio do aeroporto, no meio da verdade, no meio do caos. E pela primeira vez, ela não sabia para onde estava indo, só sabia de uma coisa: nada mais seria como antes. A verdade que ele também escondia. Ela saiu andando sem rumo, os passos rápidos, descompassados, como se estivesse fugindo de tudo, do aeroporto, dos dois, da própria vida. As lágrimas não paravam, as pessoas olhavam, mas ela não via ninguém. Tudo estava distante, confuso, doloroso. Ela só queria sair dali, só queria silêncio, só queria entender. Mas dentro dela, era um caos. O homem que ela amava tinha mentido, tinha escondido algo enorme, algo que destruía tudo. E agora, nada fazia sentido. Ela parou perto da saída do aeroporto, encostou na parede, levando a mão ao rosto, tentando controlar a respiração, mas não dava. A dor vinha em ondas, fortes, sem aviso. Por que isso está acontecendo comigo? Ela sussurrou, chorando. E naquele momento, ela ouviu passos atrás dela. Ela nem precisou olhar, sabia quem era. Eu pedi para você não me seguir, disse, sem se virar. Silêncio por um segundo. Depois, eu não podia te deixar assim. A voz dele, o ex. Ela fechou os olhos, irritada, cansada, ferida. Você já fez o suficiente, respondeu, mas ele não foi embora. Não fiz, disse firme, porque ainda tem coisa que você não sabe. Aquilo irritou muito. Ela virou na hora. Você acha que já não foi suficiente? Ela disse, com raiva. Você aparece do nada, destrói meu casamento e ainda quer continuar falando. Ele manteve a calma, mas o olhar agora era diferente, mais pesado, mais sério. Eu não destruí nada, respondeu. Eu só mostrei o que já estava escondido. Então acabou. Ela rebateu. Já mostrou, já falou, agora me deixa em paz. Ela virou de novo, mas antes que desse 2 passos, ele falou algo que fez ela parar na hora. Eu também menti para você. Silêncio. Ela fechou os olhos lentamente, respirou fundo, como se não quisesse ouvir aquilo, como se já não aguentasse mais, mas não conseguiu ignorar. Virou devagar. O quê? Perguntou, com a voz fraca. Ele deu um passo mais perto, dessa vez, sem arrogância, sem provocação, só verdade. Nem tudo que eu te contei foi completo. O coração dela apertou. Você está de brincadeira, disse, sem acreditar. Ele balançou a cabeça. Eu te contei sobre ele, continuou, mas não te contei sobre mim. Agora era diferente. A tensão mudou. Fala logo, ela disse, cansada. O que mais falta destruir? Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela, e pela primeira vez, parecia vulnerável. O que aconteceu com seu irmão? Começou, não foi só culpa dele. O mundo dela parou. De novo, não, ela disse, quase implorando, não faz isso. Mas ele continuou. Eu também estava lá. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que machuca, que pesa, que destrói. Você, o quê? A voz dela falhou completamente. Eu estava com ele naquele dia, disse. Eu fazia parte de tudo. As lágrimas dela voltaram na hora, mais fortes, mais dolorosas. Então você, ela tentava falar, você também. Ele fechou os olhos por um segundo. Sim, aquilo foi o limite. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Vocês dois, disse, chorando, vocês dois destruíram a minha família. Ele não respondeu, porque não tinha como negar. E você tem coragem de aparecer na minha frente, como se fosse o dono da verdade. Ela gritou. Eu sei que não tenho esse direito. Ele respondeu, mas eu também não consegui viver com isso. E aí resolveu o quê? Ela disse, me contar agora? Depois de tudo, eu tentei antes. Ele falou, mas ele sempre me impediu. Ela travou. Como assim?
Perguntou. Ele sabia que se você descobrisse, tudo acabava. Silêncio. Agora tudo estava claro. Os dois, conectados pelo mesmo erro, pelo mesmo passado, pela mesma culpa. E ela, no meio disso tudo, sem saber, sem escolha, sem defesa, ela começou a recuar. Como se precisasse de distância, de ar, de espaço. Vocês são iguais, disse, com dor. Os dois mentiram. Os dois esconderam. Os dois brincaram com a minha vida. Eu nunca brinquei com você. Ele respondeu, firme. Não. Ela retrucou. Você sabia de tudo. E ficou calado. Ele não respondeu. E aquilo, disse tudo. Ela olhou para o chão, chorando. E naquele momento, ela entendeu algo ainda pior. Não era só o marido que ela não conhecia. Era o passado inteiro dela, que tinha sido construído em cima de uma mentira. Ela levantou o olhar, com dor, com raiva, mas também, com decisão. Agora chega, disse. A voz ainda tremia, mas tinha firmeza. Eu não quero mais nenhum dos dois perto de mim. Silêncio. Nem você. Olhou para o ex. Nem você. Completou. Ela deu mais um passo para trás. Vocês vão resolver o que fizeram, longe de mim. E dessa vez, ela não esperou resposta. Virou, e foi embora. De verdade, sem olhar para trás, sem parar, sem pensar. Porque naquele momento, ela sabia de uma coisa: a dor ainda não tinha acabado. E o pior, talvez ainda estivesse por vir. A verdade que muda tudo. Ela entrou no carro sem nem lembrar como chegou até ali. As mãos tremendo, a respiração descompassada, os olhos inchados de tanto chorar. Ela tentou ligar o carro, mas não conseguiu. Ficou parada, segurando o volante, olhando pro nada, porque dentro dela, era como se tudo tivesse sido arrancado. O amor, a confiança, a história, tudo. Isso não pode ser real. Ela repetia baixinho, mas era, e doía mais a cada segundo. Ela fechou os olhos, e tentou organizar os pensamentos, mas só vinham imagens. O marido sorrindo, as lembranças dos dois juntos, as palavras dele. E agora, tudo misturado com mentira, com culpa, com um passado que ela nunca imaginou fazer parte. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu preciso ir para casa, murmurou, mas antes que pudesse sair, o celular vibrou. Ela olhou, número desconhecido. Por um segundo, pensou em ignorar, mas algo disse para atender. Alô, a voz saiu baixa, cansada. Do outro lado, silêncio, por alguns segundos, até que uma voz feminina respondeu: é você. Ela franziu a testa. Quem está falando? A mulher respirou fundo. Você não me conhece, mas eu conheço essa história melhor do que você imagina. O coração dela acelerou. De novo, do que você está falando? Perguntou, já tensa. Sobre eles, respondeu, sobre o que aconteceu anos atrás. Silêncio. A mão dela apertou o celular com força. Quem é você? Insistiu. A resposta veio, e mudou tudo. Eu sou a irmã dele. O mundo parou. De quem? Ela perguntou, mesmo já sentindo a resposta. Do homem que você chamou de ex. O ar sumiu. Ela ficou em silêncio, sem reação, sem saber o que pensar. Eu tentei te encontrar antes. A mulher continuou, mas nunca consegui chegar até você. Por quê? Ela perguntou. Porque essa história não foi como te contaram. Aquilo travou tudo. Como assim? Ela disse, com o coração disparado. Você ouviu só metade da verdade, a mulher respondeu, e a metade mais conveniente para eles. Eles. Ela repetiu. Sim, disse firme os dois. Silêncio. O tipo de silêncio que anuncia algo grande. O acidente do seu irmão. A mulher começou. Não foi só um erro. Ela sentiu o corpo gelar. Para. Sussurrou, eu não aguento mais. Mas a mulher continuou. Foi consequência de algo maior. Algo que começou muito antes. As mãos dela tremiam. Fala logo, disse, com medo. O que você sabe? A resposta veio lenta, pesada. Seu irmão não era uma vítima aleatória. O coração dela parou por um segundo. O quê? Ele estava envolvido também. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Não, ela disse, negando na hora. Isso é mentira. Meu irmão nunca. Eu tenho provas. A mulher interrompeu. Aquilo quebrou tudo. Provas, do quê? Perguntou, quase sem voz. De que ele também fazia parte daquele mundo. O mundo dela girou. Isso não faz sentido. Ela disse, confusa, nada disso faz sentido.
Faz, a mulher respondeu, só que ninguém nunca te contou. Ela levou a mão à cabeça, tentando processar. Então você está dizendo que ela começou não foi só culpa deles. Não, disse firme, foi uma sequência de erros. De todos. O silêncio voltou, pesado, mas agora, diferente. Agora não era só dor. Era dúvida, era confusão, era algo começando a mudar. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. A mulher demorou um pouco, antes de responder. Porque você merece saber a verdade completa. E por que ninguém falou isso antes? Ela insistiu. Porque essa verdade destrói mais do que protege. Aquilo ficou na mente, pesado, profundo. Ela respirou fundo, tentando se manter firme. O que mais eu não sei? Perguntou. A resposta veio, e mudou o rumo de tudo. O homem que você ama. A mulher disse, não se aproximou de você só por culpa. Silêncio. Ele tentou te proteger. O coração dela apertou. Proteger, de quê? A mulher respondeu, sem hesitar, do que ainda pode acontecer. O arrepio veio na hora. Como assim? Ainda pode acontecer? Perguntou, com medo. Mas dessa vez, a mulher não respondeu direto. Se afasta dos dois. Por enquanto, disse, você ainda não está segura. A ligação caiu. Na mesma hora, sem despedida, sem explicação, ela ficou parada, com o celular na mão, sem reação, sem entender, mas sentindo que aquilo tudo estava longe de acabar, e que talvez o pior ainda estivesse por vir. Ela levantou o olhar lentamente, respirou fundo, e pela primeira vez desde o aeroporto, pensou algo diferente. E se a verdade for muito maior do que eu consigo imaginar? Ela não está sozinha. O silêncio dentro do carro ficou pesado. Ela ainda segurava o celular, como se a ligação não tivesse acabado. Mas tinha. E o que ficou foi pior. A dúvida, o medo, e uma sensação que ela não conseguia explicar. Ela não estava segura. As palavras daquela mulher ecoavam na cabeça. Se afasta dos dois. Você ainda não está segura. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Isso é loucura. Murmurou, isso tudo já passou do limite. Mas no fundo, ela sentia que não era exagero. Sentia que tinha algo errado. Muito errado. Ela finalmente ligou o carro. O motor fez um barulho alto, quebrando o silêncio. Mas mesmo assim, o coração dela continuava mais alto. Ela colocou o cinto. E antes de sair, olhou pelo retrovisor. E foi aí que algo estranho aconteceu. Um carro preto, parado algumas vagas atrás. Vidros escuros. Motor ligado. Ela franziu a testa. Deve ser impressão, pensou. Mas mesmo tentando ignorar, não conseguiu. Ficou olhando por mais alguns segundos. E então, o carro ligou o farol, direto para ela. O coração disparou. Não, não, ela sussurrou. Aquilo não parecia coincidência. Ela engoliu seco, tentando se acalmar. Você está nervosa, só isso. Repetiu para si mesma. Mas o corpo não acreditava. Ela deu partida. Saiu da vaga, devagar, tentando agir normalmente. Mas antes de virar, olhou de novo pelo retrovisor. E o carro também saiu. Na mesma hora, o coração dela gelou. Não é possível. Ela acelerou um pouco mais. Virou à direita, depois à esquerda, tentando confirmar, tentando ter certeza. Mas não demorou. O carro continuava lá, atrás, mantendo distância, mas seguindo. Agora não era mais dúvida. Era real. Meu Deus, ela disse, com a voz tremendo. As mãos começaram a suar. O volante parecia escapar. A respiração ficou curta. O que eu faço? O que eu faço? Ela pegou o celular rapidamente. Pensou em ligar para alguém. Mas para quem? O marido? Não. Depois de tudo, ela não conseguia. O ex? Muito menos. Ela estava sozinha. Completamente sozinha. O carro atrás continuava. Sem pressa. Sem erro. Como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela acelerou mais. O trânsito começou a aumentar. E isso ajudou. Por alguns segundos, ela perdeu ele de vista. Boa, boa, disse, tentando se acalmar. Mas a paz durou pouco. Quando parou no sinal, olhou para o lado. E lá estava ele. De novo, dessa vez, mais perto. Vidro fechado, escuro, impossível ver quem estava dentro. Mas uma coisa era certa. Era ela o alvo. O sinal parecia não abrir nunca.
O tempo travou, o coração batendo forte. Cada segundo, uma eternidade, até que o vidro do carro começou a baixar. Devagar, muito devagar. Ela prendeu a respiração, sem saber o que ia ver, sem saber o que ia acontecer. Mas antes que o vidro descesse completamente, o sinal abriu. Ela não pensou duas vezes. Acelerou com tudo, sem olhar para trás, sem pensar. Só fugiu. Virou a primeira rua que viu, depois outra, depois mais uma, dirigindo sem rumo, sem direção, só tentando escapar, só tentando sair daquela situação. O coração parecia que ia explodir. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, mas estava, e cada vez pior. Depois de alguns minutos, ela diminuiu, olhou pelo retrovisor. Nada, nenhum carro, nenhuma sombra, nenhum sinal. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Eu perdi, disse, aliviada. Mas o alívio durou pouco, porque naquele momento, o celular vibrou. De novo, número desconhecido. Ela travou. O medo voltou na hora, as mãos tremendo. Mas mesmo assim, atendeu. Alô, disse, quase sem voz. Silêncio. E então, uma voz masculina, fria, desconhecida. Você devia ter ouvido o aviso. O corpo dela congelou. Quem é? Perguntou. A resposta veio direta. Agora. Já é tarde. A ligação caiu. Na mesma hora. Sem explicação. Sem chance de resposta. Ela ficou parada. Com o celular na mão. O coração acelerado. O medo dominando tudo. E foi aí que ela percebeu. Isso não era mais sobre passado. Isso era presente. E alguém estava atrás dela. O final que muda tudo. Ela ficou parada, o celular ainda na mão, a voz daquele homem ecoando na mente. Agora, já é tarde. O coração dela disparou de um jeito que parecia impossível de controlar. Não era mais só medo, era certeza. Alguém estava atrás dela. E não era por acaso. Ela olhou ao redor. Rua vazia. Silêncio estranho. Nenhuma movimentação. Mas mesmo assim, ela sentia que estava sendo observada. Eu preciso sair daqui, sussurrou. Ela ligou o carro novamente. Mas dessa vez, não pensou em casa. Pensou em um lugar seguro. Um lugar onde pudesse entender tudo. E só tinha uma opção. Ela pegou o celular. Respirou fundo e ligou. Chamou. Uma vez, duas, até que ele atendeu. Alô, a voz do marido, tensa. Ela fechou os olhos por um segundo. A gente precisa conversar. Disse agora. Silêncio. Onde você está? Ele perguntou. Ela respondeu, e desligou, sem dar tempo para mais nada. Minutos depois, ela chegou. Um lugar afastado. Pouco movimento. Perfeito para conversar. Ou para algo pior. Ela saiu do carro devagar. O coração ainda acelerado. E não demorou. Ele chegou. O marido desceu do carro rápido, com um olhar preocupado. Mas quando viu o rosto dela, parou. Porque ali não tinha mais amor, só dor. O que aconteceu? Ele perguntou. Ela respirou fundo. A gente não tem tempo, disse. Alguém está atrás de mim. Ele travou. Como assim? Eu fui seguida. Recebi uma ligação. Ela disse. Isso não acabou. Isso só está começando. O rosto dele mudou na hora, como se aquilo confirmasse algo. Eu sabia. Ele murmurou. Sabia o quê? Ela perguntou. Mas antes que ele respondesse, outro carro surgiu, rápido, freando forte. Os dois olharam, porta abrindo, e quem saiu? Foi o ex. Ela travou. Você, disse, surpresa. Ele veio direto, sério, sem tempo. A gente precisa sair daqui agora, falou. Você está seguindo ela. O marido rebateu, irritado. Não sou eu. O ex respondeu. Vocês não estão entendendo. O clima explodiu. Então explica. Ela gritou. E dessa vez, os dois falaram, quase ao mesmo tempo. Tem gente atrás da gente. Isso nunca acabou. Silêncio. Pesado. Ela olhou para os dois. E finalmente entendeu. Não era sobre um erro. Não era só sobre o passado. Era algo maior. Muito maior. Quem? Ela perguntou. Os dois se entreolharam. E o marido respondeu. As pessoas com quem a gente se envolveu. Não esquecem. O arrepio veio na hora. Então isso tudo. Ela disse. A aproximação. O casamento. Foi erro no começo. Ele respondeu. Mas depois. Virou a única forma de te proteger. Ela olhou para ele. Com dor. Mas também
com dúvida. E agora? Perguntou. O ex respondeu. Agora, você precisa decidir. Decidir o quê? Ele olhou firme. Se vai fugir, ou enfrentar isso com a gente. Silêncio. O tipo de silêncio que define tudo. Ela respirou fundo. Olhou para os dois. O homem que amava. E o homem que trouxe a verdade. 2 erros. 2 histórias. Um destino. E então, ela tomou a decisão. Eu não vou fugir. Os dois reagiram. Tem certeza? O marido perguntou. Ela respondeu firme. Eu já perdi demais para continuar correndo. O ex assentiu. Então acabou o jogo. Mas naquele momento, um som cortou o silêncio. Motor. Alto. Rápido. Outro carro se aproximando. Muito mais rápido. Os 3 olharam. E entenderam. O tempo acabou. A verdade apareceu. E o perigo. Também. Ela deu um passo à frente. Respirou fundo. E disse. Se é para acabar, que seja de frente. O carro parou bruscamente. Portas abrindo. Passos se aproximando. E a última coisa que ela sentiu. Não foi medo. Foi força. Porque agora, ela sabia de tudo. E não tinha mais nada a perder. E você, teria coragem de enfrentar ou fugiria dessa história? Comenta aí, meus lindos e minhas lindas.